Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Muito bem. Eu sempre venho aqui com temor e tremor. Né? Mas a presença de Deus realmente é maravilhosa. E você sabe que isso é individual. É individual. Você pode estar no meio de uma multidão, está cheio do Espírito Santo, e ninguém perceber nada. E você pode estar, né, com a turma cheia do poder de Deus, com o Espírito Santo, e você não está sentindo nada. Então o importante é o seu coração diante de Deus. Deus olha, vê o coração, né, do homem. Muito bem, nós vamos ler aqui vamos ler o texto da palavra do Senhor. Eu tirei umas cópias aqui, às vezes o negócio embaralha, eu não sei o que está acontecendo, né, com esse laptop, mas graças a Deus, vamos orar, pedir a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo teu amor e a tua bondade, Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo que conforta os nossos corações, fala o nosso coração, que nos exorta, que nos ensina, que nos dirige. Ó Deus, e nós nesta hora dependemos totalmente dele, e pedimos que o Senhor, o Espírito Santo, possa também falar a cada coração através da tua palavra. A palavra é tua, Senhor. O Senhor faz com que ela, Deus, penetre nos corações e avive, e anime, e exorte, e edifique, Pai, ensine em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu tenho aqui um versículo, 1 de Pedro, primeiro capítulo, versículo 22 e 23. Vou ler dois textos e também tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. O primeiro está falando sobre, né, o processo do nascimento, no início da nossa vida cristã, mas o segundo está falando sobre a nossa carreira, já ser atleta, já está, né, preparado para correr e já tem alguns critérios a tomar, né, na nossa corrida. E aqui, no primeiro texto, vamos ler. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente de coração uns aos outros, tendo renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Deixa, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e invejas, e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, esse primeiro texto fala realmente sobre essa experiência que tivemos inicialmente com o Senhor, né, e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. No segundo texto diz, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso,
Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. É interessante o texto da palavra do Senhor. Então, nós temos aqui uma palavra, né, e comparando-nos com um atleta. Primeiro, como uma criança. O primeiro texto fala sobre o leite, né, para o crescimento. É interessante essa comparação. Uma criança, penso do Alexandre, o Gabriel, agora já começa com responsabilidades e às vezes correções. Mas quando era bebê, era só mamadeira, mamãe trocava a fralda, limpava, dava banhozinho, né? Chorava, corria, socorria logo, não é verdade? Mas depois vai crescendo, precisa de umas novas diretrizes. E começa a haver correções. E começa a haver metas de direção, precisa haver disciplina. Senão, se perde. E Deus faz isso conosco. Eu lembro-me, quando me converti, era tudo maravilha. Que coisa gloriosa, e só revelação, e me abençoava. Parece que não existia outra coisa a não ser os céus, porque era um deleite maravilhoso. Mas na medida que a gente vai crescendo e encarando a realidade da vida cristã, começamos a enfrentar dificuldades. E eu lembro-me uma vez, ainda era jovem, cristão, mas cheio do Espírito Santo, aquele ânimo, e fui a uma igreja pregar. Só que antes teve uma reunião lá de obreiros, e começou uma discussão entre os obreiros lá, e eu falei, meu Deus, é isso que é a vida cristã? Isso acontece também na igreja? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? É uma outra realidade, porque nós continuamos como homens, né? Precisamos ser adestrados, treinados, as coisas precisam ser corrigidas para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a princípio, o Senhor fala assim sobre o alimento. Aqui fala sobre o atleta. Todo atleta ele precisa cuidar, né, para que seu condicionamento físico esteja bem. E não só de exercício, mas também a alimentação. Quando nós nascemos, primeiro foi o leite, né? Mas depois começa a comida sólida. O leite espiritual, que é a palavra de Deus. Mas começa a vir comida sólida aí. Assim como o atleta se preocupa em alimentar o seu corpo, o cristão também tem que se preocupar em alimentar a sua alma. Porque se você nasce espiritualmente e não alimenta a sua alma, você vai ficar débil. Você precisa alimentar. E o alimento da nossa alma, primeiro nós temos a palavra de Deus, porque Jesus mesmo disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes você come por dia? Essa é uma pergunta. Quem é que está mais forte, seu corpo ou sua alma? Vai depender de quem você alimenta mais. Esse é o primeiro passo. Salmo 19, versículo 103, diz, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Qual é o prazer que você tem na palavra de Deus? É uma coisa difícil? Ou é aquela coisa que você deseja de todo o coração? É saborosa? Você, quando lê, você se maravilha nela. É interessante isso. Jeremias disse, no capítulo 15, versículo 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim um gozo, alegria do meu coração. E Jesus mesmo disse aos seus discípulos em João, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Que
coisa tremenda. Aleluia. Imagina você, né, desfrutando das profundezas de Deus, do alimento de Deus, comida sólida. É maravilhoso. Observe, nós precisamos, um atleta, ele precisa de exercício, não é verdade? Tem um tempo de treino, aquecimento. Antes de qualquer prova, ele precisa de alguma forma, treinar. Isso para o físico. Qual é o seu treinamento espiritual? Como é que você está treinando a sua alma? É interessante que Paulo escreve aos Gálatas dizendo, né, corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Estava correndo bem. O que? Correr? Correr mesmo fisicamente? Não. Ao crescimento, desenvolvimento. A preguiça espiritual leva as almas à fome e à fraqueza. É necessário ler a palavra de Deus. E quais são os exercícios? Leitura, meditação. Não só ler, mas meditar. O que você leu? De que forma isso pode ser aplicado à sua vida? Como você vai obedecer aquilo que você leu? O Senhor fala, o Espírito Santo fala. Outro exercício da alma é orar. Você leu, está meditando, está orando, está falando com Deus, pedindo a Deus ajuda, socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Há outro exercício, nem todos podem fazer, mas faz parte. Eu escrevi lá e coloquei mesmo aos pés da minha cama. O jejum faz parte da vida cristã. Quanto tempo faz que você não jejua com um propósito? De estar no seu quarto, isolado, orando, buscando a presença de Deus. Não é para trabalhar, sair para a rua, não. Isso aí não adianta. É você ter o seu tempo ali consagrado para Deus, entrar no seu quarto, fechar a porta e falar, hoje é para Deus. Buscar a presença, orar, é muito importante isso. E aplicar os ensinamentos bíblicos, né? É muito importante. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É uma carreira, uma corrida. Precisamos ser treinados. O Senhor está nos treinando hoje aqui. Amém? Isso é tremendo. Vocês estão sentados aqui, mas Deus está usando essa boca, né, que não vale nada, mas a palavra é dele. A palavra é dele. Então, isso é muito importante. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando aqui nós estávamos partilhando, eu, pastor Roberto, essa ideia da águia. A águia normalmente sobe aos picos mais altos e ali ela fica atenta às correntes quentes, porque sabe que o calor sempre vai para cima e o frio para baixo, não é verdade? Essa é a lei da natureza aí. As correntes de ar quente vêm subindo. O que as águias fazem? Só abrem as asas e deixa que o ar a sustente, que eleve. Assim o Espírito Santo. Quando nós estamos sentindo, né, quando estamos sendo levados pelo Espírito Santo, não precisa de esforço. Enquanto as pessoas fazem pela carne, e cansam, e sofrem, e angústia, aqueles que fazem pelo Espírito Santo, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, ou seja, faz as coisas por prazer, satisfação, porque é levado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Esse empenho tremendo que nós temos que ter para obedecer a palavra de Deus.
Eu tenho que cuidar também, né, da minha alma, para não contagiar. É interessante que quando um atleta cuida, ele procura selecionar seus alimentos, deixa bem reservados, não é? Ele procura selecionar o seu alimento para manter o corpo ali em forma. Ele não vai comer qualquer besteira, não é verdade? Vitaminas, proteínas, carboidrato, um pouquinho de, né? Sempre equilibrado, para ele estar sempre em forma. Muitas vezes contágio de doenças, né, vem por falta de higiene. Nós temos que higienizar sempre tudo. Da mesma forma, os pecados dos outros podem contaminar a minha alma, se eu não ficar firme na fé. É interessante isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Nós, né, lemos logo o primeiro salmo. Né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diz que na multidão de conselheiros não há falta de sabedoria, mas também de escarnecedor não há falta de contágio. Se você está no meio de pessoas que falam besteiras, blasfemam contra Deus, isso vai de alguma forma te afetar. E isso é muito importante. Em 2 Coríntios 6, esse aqui é um texto bem conhecido, 14 a 18. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Isso é óbvio. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Sereis vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, há coisas que contagiam a nossa vida. O cristão, ele tem que entender perfeitamente, né, que sociedade há. Eu já vi muitos cristãos se darem muito mal por arrumar sócios que não têm nada a ver com Deus. A visão é diferente, não é? Os cuidados é diferente, os critérios. Um está disposto a fazer qualquer coisa para obter vantagem, o outro quer seguir os caminhos do Senhor, né? Pedir orientação a Deus. Não há comunhão, não há como isso dar certo. Né? O julgo desigual é colocar um jumento para puxar um carro, né, com um boi. Não dá, não tem como. A diferença tem que ser idêntico para poder haver um bom trabalho. É interessante. Assim como o meu corpo precisa de um alimento equilibrado, né? A minha alma precisa de todo o conselho de Deus. Eu não pego um versículo, falo, esse aqui vai me servir para hoje. A palavra de Deus é toda ela. É interessante que nós, né, somos muito fáceis de irmos por aquilo que nos interessa. Não é verdade? Preciso ler e aprender os ensinamentos da Bíblia inteira, e não apenas as partes que servem para defender as minhas próprias ideias, meus interesses. É muito bom ir ouvir a palavra que te agrada e você sai ali maravilhado. E aquelas que te repreende, que te poda, que mostra às vezes o pecado. Eu estava lendo no capítulo 12 de Hebreus, a palavra penetra e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há nada que esteja oculto dentro dela. Então, ao ler a palavra, o Senhor vai revelar coisas aqui dentro que nós precisamos deixar.
ou então vamos permanecer longe dele. Não é? Porque nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus quer se aproximar de nós, mas o pecado em nós bloqueia, né, a nossa mente, apaga o nosso espírito. E como é que vamos ouvir a voz de Deus? E tira até esse ânimo de ler e buscar a presença de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós sabemos que no mundo hoje, né, circula ideias de atualizar a Bíblia, tirar texto da Bíblia, corrigir, porque há coisa ali que não nos interessa. Mas a palavra de Deus, ela é plena. E nós vamos, pelo Espírito Santo, saber o que é, né, sacro, o que é história, né, o que é princípio moral, porque princípio de Deus sempre vai ser útil para nós. Então, se você ler a palavra lá em Gênesis, tem lá princípios morais, serve para hoje, para agora. Se você eliminar um livro da palavra de Deus, você vai perder muitas informações. E você já vai crescer, né, com deficiência. Então, para crescermos saudáveis, precisamos de todo o conselho de Deus. E é assim que Deus vai trabalhando em nossa vida, em nosso caráter. Senão as distorções vêm. Mateus 28, 20 diz, Jesus, quando deu a ordem da grande comissão, diz que ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem mandado. O apóstolo Paulo diz, em Atos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Como escapar de falsos ensinamentos? Devemos, né? Também devemos ensinar e ensinar o que recebemos. Devo sempre comparar aquilo que ouço, com os ensinamentos da Bíblia. Como vamos escapar desses ensinamentos, né, que está acontecendo no mundo hoje? Você pode ver, né, que há lideranças trazendo heresias de todos os tipos, ou então, como eu disse aqui anteriormente, falando aquilo que lhes interessa, não o que é propósito de Deus. Então, devo sempre procurar a Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo enviou Timóteo para Éfeso, ali estava cheio de idolatria e sábios, pessoas inteligentes com muitas filosofias, né? Com muitos sofismas. E então Paulo exortou a Timóteo para cuidar e continuar a ler os ensinamentos que Paulo estava a enviar, para que ele pudesse permanecer firme. E no versículo 16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti dos falsos, né, como você mesmo. Então, salvará você dos falsos como aqueles que te ouvem, dos falsos. Então, o que Paulo está preocupado é que não adianta eu estar pregando, não é, um ensino que não tem a ver com a verdade, ou então deixar que mentiras e enganos esteja misturado com a verdade que eu prego. Então, mais uma vez, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. E aqui salvará não é salvar da vida eterna, não, é salvar doutrinas erradas, das heresias, dos maus mestres, dos falsos profetas. Atos 17, 11 diz, ora, estes foram, está falando dos bereanos, que tudo que eles ouviam, eles iam para casa e consultavam, né, no Torá, para ver se realmente os ensinamentos estavam de acordo com o que estava ali.
Então, examinava cada dia as Escrituras, se as coisas eram assim mesmo. João 4, 1 de João 4, diz, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz, examinai todas as coisas, né? Julgai tudo, e retende o que é bom, útil. Não é verdade? Qual o remédio que nós temos, que podemos ter contra, né, essa inquietação que às vezes brota no nosso coração? Muitas pessoas às vezes vivem deprimidas com coisas do passado, né? Com lembranças do passado, mágoa, ira, rancor, amargura, coisas que traz consigo. E essas pessoas não crescem espiritualmente. Outras estão no presente preocupadas, né? Com isso, com aquilo. Jesus disse, Marta, Marta, tantas coisas você está aí preocupado. Uma coisa só te basta. A presença de Deus. E Deus quer nos livrar da ansiedade, porque em Filipenses 4, 6, 7, Paulo fala da ansiedade, porque a ansiedade é sempre pelas coisas futuras, as coisas que vêm, as coisas que nós não conhecemos, né? Expectamos. Então, o que acontece? O passado já foi tratado. Nós não estamos preocupados com depressão, ou está? Se estiver, Deus tem uma cura para a sua vida hoje. Amém? Porque Deus quer tratar do seu passado. Ele quer perdoar de todas as suas culpas. Ele quer livrar de todo o peso que está sobre você. Nós cristãos, nós temos, às vezes, ansiedades, e Deus quer nos livrar da ansiedade. João disse, Pedro, aliás, disse, 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O futuro, agora, pertence a Deus, a nossa vida é de Deus. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Paulo em Filipenses. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Observe, pela oração, pela súplica, com ações de graças. É interessante esse conjunto de coisas que Paulo deixa, porque oração, súplica com ações de graça. Eu imagino que orações e súplicas com ações de graça é porque você já está confiante. Quando você ora a Deus, quando você suplica a Deus, você já está confiante e começa a dar graças a Deus, porque a oração já foi ouvida, porque Ele vai atender os seus pedidos. Então você entrega nas mãos de Deus, e agora começa a glorificar a Deus, porque você sabe que Ele te ouve. Então Deus ouve as nossas orações. Quando eu estou com alguma ansiedade, eu devo lançar, né, para Deus. Chego diante dele, confiante de que Ele vai atender ao meu pedido. Então eu começo a louvá-lo. E o que acontece? Paulo diz que depois que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai agora guardar o meu coração, né, e a minha mente em Cristo Jesus, porque agora eu vou descansar. Eu vou descansar. Jesus disse, não é? Não andeis inquietos, né, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios, quem são os gentios? As pessoas incrédulas, não têm um Deus para confiar. Então elas estão preocupadas com isso, porque elas, né, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, mas o que vamos comer hoje? Né? Então é isso que os incrédulos pensam, a preocupação pelo comer diário. Mas Jesus está mostrando, ó, vai além, né? Vai além, busca primeiro. Os gentios se preocupam dessa coisa, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque a sobrevivência é uma coisa natural em qualquer ser humano. E qualquer animal também, né? Imagina, você vê aquela história dos animais na África, quantos, né, centenas de quilômetros eles andam para ir para uma outra região onde tem um clima favorável, porque onde eles estavam, né, está completamente seco. Isso é um instinto natural, sobrevivência, mas buscar a Deus não é.
Então isso é uma determinação do coração. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós, como cristãos, nós também precisamos de prevenção, não é verdade? Há um ditado lá no Brasil que é melhor prevenir do que remediar, aqui também. Não é? E como é que você vai precaver-se? Primeiro, para o corpo, alimentar-se bem. Eu lembro que os meus filhos, quando ia ao mercado, né, e eu ia olhando rótulos, né, ver se aquilo, a procedência, quantos acidulantes tinha, conservantes, corantes, espessantes, né? É tanta coisa que tem nos alimentos. Então eu ia olhando aquilo e ia tentando eliminar o máximo, para dar o mais puro para eles, para que eles tivessem uma saúde. E assim nós também. Como cristão, o que é que você está alimentando? Como é que você está alimentando a sua alma, seu ser? Será que não está no momento de você fazer aí uma desintoxicação dos Netflix da vida, dos seriados, né? Do celular, do YouTube, de tantas outras coisas que está aí prendendo a sua atenção? A sua mente deve estar aí contagiada. Tem pessoas que, se deixar o celular, né, 5 horas, ele começa a passar mal, ter dor de cabeça, sofrendo de abstinência. Essa é uma realidade, se vocês não acham. É complicado isso. Então nós temos que começar a desintoxicar a nossa vida deste mundo. Se somos cristãos, vamos purificar-nos. Tira um dia para Deus, tira um dia para o Senhor. Hoje eu não vou tocar em nada, eu vou ler a palavra, eu vou purificar o meu coração, porque é impossível você viver nesse mundo e não estar contaminado. Então você precisa chegar e se purificar. Então, primeira coisa, prevenção é o melhor remédio. E a nossa liberdade depende da nossa constante vigilância, né? Fique informado. Como? Lendo a Bíblia. Em 1 de Pedro 5, 8, 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Claro que Pedro estava escrevendo num contexto que ele estava sofrendo perseguição, né? E naquela época realmente a perseguição estava por todos os lados. Mas nós, se você olhar em redor, a igreja, os irmãos, né, nós vamos ver que não está fácil para o cristianismo. Mas isso é bíblico. Que as coisas iriam ficar cada vez mais difícil. Contrária era, e vai chegar o tempo de perceber claramente aqueles que são de Deus e que não são. E os que são seriam perseguidos, rejeitados, né? Não seriam bem aceitos. Primeiro, vamos ficar informados. Segundo, vamos ficar alerta com oração. Jesus disse: orai e vigiai. Orai e vigiai. A oração desperta os nossos sentidos. 2 Timóteo 2, 22 diz: foge outro sim das paixões, da mocidade, da meia-idade, da velha-idade, né? Todas as idades. Foge das paixões. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. É complicado. Tem pessoa que acha assim, que entrou na igreja, tudo agora vai viver, né, na terra de Barbie, né, sei lá, tudo cor-de-rosa com bolinhas da mesma cor. Mas não é assim. Nós entramos na igreja, nós aí conscientizamos-nos da batalha na qual estamos inseridos. É isso que o Senhor faz, porque nós, apesar de estarmos no mundo, não pertencemos ao mundo. E o mundo está desejando te arrastar de volta para ele. Essa é a realidade. Então,
Fique informado, lendo a palavra de Deus, fique alerta e fique seguro, obedecendo a Bíblia. Provérbios 6, 27 e 28 diz: tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiam? Ou andará alguém sobre brasa sem que seus pés se queimem? As causas e efeitos, consequências virão dos nossos atos. Então vamos vigiar, vamos ser sóbrios. A sobriedade aqui é você ser racional, consciente do que está fazendo. Porque a pessoa que não é sóbria está bêbada, né? Está bêbada, ela está sob o efeito de alguma coisa. Então, a sobriedade não lhe vem à mente. Então, quando você é sóbrio, você está sempre aceso, antenado, como diz hoje, né? Antenado. E nós vamos concluir aqui com este último ponto. Temos que fazer exames regulares. Eu faço. Todo ano, vou ao médico, faço exame de sangue, fezes, urina, toda aquela bateria, para ver como é que está. Faço um check-up, fisicamente. Mas eu tenho que fazer isso espiritualmente. A minha alma. Eu chego diante de Deus. O salmista falou: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu chego diante de Deus. Fazemos exames periodicamente, né? Todos os crentes têm um acesso constante aos diagnósticos de Deus. Não precisa nem solicitar. Vai que é na palavra. Examine o seu coração. De tudo que se deve guardar, diz Provérbios 24, 23. Guarde o seu coração, seu pensamento, sua mente, porque é dele que procede a fonte da vida. Em 1 Timóteo 1,5 diz: o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Mas nesse mesmo capítulo, no versículo 19, diz: conservando fé e uma boa consciência, a qual alguns, rejeitando essa consciência tranquila, afundaram, naufragaram na fé. Então temos que manter um exame constante. E é isso que acontece cada domingo na ceia, né? Examinar, pois. Por que Deus quer que examinemos? Para que nós corrijamos os nossos erros e possamos prosseguir, né, na caminhada cristã. Porque o Senhor não nos chamou para a condenação, né? Chamou para a bênção. Graças a Deus. E terminamos aqui com esse último versículo, Tiago 1,5. Se alguém, ou se algum de nós, ou de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça sabedoria a Deus, na sua vida, na sua caminhada cristã, a cada instante, para poder viver de forma a agradar a Deus e viver de forma vitoriosa. Não adianta você ser um crente derrotado, pessimista, sempre murmurão. Mas seja pessoas que estão sempre curtindo, desfrutando da presença de Deus. Amém? Bem, vamos orar ao Senhor e agradecer. Querido Deus, somos gratos a Ti. Oh Deus, porque a Tua graça nos basta, o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Senhor. Obrigado porque nós, como filhos, mesmo sendo fracos, somos fortes em Ti. Porque não depende de nós, Senhor, depende de Ti. Nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos. Ó Deus, se alguém ainda não está a correr esta carreira, Deus, que neste momento possa decidir, Deus, a buscar a Tua presença, a entregar os seus caminhos ao Senhor. Deus, para que Tu possas tomar conta da sua vida, Deus. Em nome de Jesus, e eles possam entender que existe um inimigo que quer ver a nossa derrota, o nosso fracasso. Mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia.
Oh Deus, abençoa cada vida aqui presente. Continua a falar no coração, Senhor. Deus, e fazer com que esta semente possa brotar para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela vossa atenção aí. Paciência. Que Deus abençoe os que estão em casa. E que tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus.